Esse garoto é esperto, né? É, é um assunto muito interessante, né? Tem base bíblica pra gente ficar assim bastante tempo conversando sobre isso, né? Mas a prosperidade é uma graça de Deus, né? É um favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas já vou começar aqui soltando algo forte, né? Ela não cai do céu assim, vou ficar aqui sentado esperando acontecer, né? Existem coisas que nós precisamos fazer, existem posicionamentos que precisamos tomar para que a provisão ela venha, né? E ao contrário do que muitos pensam, a ideia que muitos pensam é que tudo vai cair, eu vou orar e Deus vai fazer o dinheiro aparecer do nada, vai cair do nada, sem que eu precise fazer nada, sem que eu precise me posicionar, não. Né? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, chaves que vão destravar o favor divino e a graça de Deus nas finanças. Mas precisa sim de um posicionamento. Eu costumo dizer, o mundo espiritual, ele é reativo. Ele reage àquilo que nós fazemos. Ele reage ao nosso posicionamento, reage à nossa fé, reage às nossas atitudes. Se você não se movimenta, não faz nada, espera as coisas cair do céu, você não vai ver provisão divina e muito menos ativar os anjos da provisão, né? Que hoje nós vamos falar sobre os anjos. Então, para você ativar o anjo, você precisa fazer algo antes. Então, se você quer que o anjo venha com a provisão, você vai ter que fazer algo antes, ter algumas atitudes e posicionamentos, né? E uma delas é a mudança de mentalidade, né? Ter a mudança ali de mentalidade, apóstolo, é totalmente necessário para ativar o movimento dos anjos. Ter o entendimento, como que funciona, como que opera os anjos. Eu costumo dizer que a primeira operação dos anjos de provisão, a primeira operação dele é pessoal. Ele vem para trazer socorro. A primeira manifestação dos anjos de provisão é para nos trazer socorro, para nos suprir. E a segunda é para nos fazer ser provisão de Deus na vida de outras pessoas. Então, quando a gente fala de provisão, e principalmente de anjos que atuam especificamente nessa área, nós falamos de sermos suprido para que nós possamos suprir outras pessoas também. E quais são as atitudes? Primeiro é mudança de mentalidade. A pessoa tem que ler a Bíblia sobre provisão, ler a Bíblia sobre anjos. Qual é essa mudança de mentalidade? Como ela consegue fazer isso? E quais são as atitudes? Tudo começa, como a gente falou aqui, na mudança de mentalidade, né? Não é só você ler as escrituras. Porque tem muita gente que lê as escrituras, mas não mudou nada. Então, a fé é a principal chave, até mesmo para que a mudança de mente aconteça. E a inconformidade. A palavra diz o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente começa a conhecer acerca dessa realidade, primeira coisa que nós precisamos entender e deixar claro aqui: nós não cultuamos a anjos. Nós não adoramos a anjos, nós não levantamos altar a anjos, nós não ofertamos a anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, se não me engano, a palavra vai dizer que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então essa é a primeira parte que a gente precisa deixar claro. É entender que os anjos são seres ministradores, ou como a gente diz, diáconos celestiais, que foram enviados para servir os filhos de Deus, aqueles que hão de herdar a salvação. Então, essa é a primeira coisa, eu preciso entender. Os anjos são seres ministradores. Eles estão para ministrar. A palavra diz no livro de Salmos que o Senhor ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, o comando que foi dado é para nos servir. Então, muitas das vezes, pastor, a gente está passando por batalhas porque a gente não entende isso. E quando falamos de mentalidade, falamos disso, de acessar esse conhecimento, essa revelação que nos permite interagir com os anjos. Tem gente até hoje, teve uma pessoa esses tempos que comentou em um dos nossos vídeos e falou bem assim: hoje os anjos não interagem mais com os homens. Hoje não existe mais interação angelical. Isso é uma mentira, a gente vê isso. Anjos interagindo, trazendo livramento, socorro,
provisão. Então, quando eu mudo a mentalidade e eu abro o meu entendimento, eu começo a experimentar. É igual a experiência. Quanto mais você mergulha acerca de um tema, acerca de um assunto, mais experiências você vai ter, não é isso? É verdade, isso é uma forma de ativação também, né? Eu ensino isso para os meus discípulos, ó. Quer ativar o dom da cura? Leia, se alimente dos versículos de cura, porque aquilo gera fé em você. A palavra, ela traz vida. Então, se você quer interagir com os anjos, leia os textos na Bíblia que falam sobre a manifestação e interação dos anjos. Isso vai gerar fé, vai te trazer entendimento, vai te trazer revelação. E se você quer melhorar a sua vida nas finanças, por quê? Aí é outro nível. Uma coisa é você receber provisão, um socorro de Deus, e outra é você viver em prosperidade. Né? Vamos entrar na parte da prosperidade, mas eu fiquei curioso com uma coisa. Tem pessoas que dão ordem a anjo, né? Estão sabendo disso, né? Ele manda e os anjos obedecem. Manda e os anjos obedecem. Você pode falar, anjo, traga R$1.000. Vai funcionar? Depende. Em Pode algumas ocasiões, sim. Em outras, não. Aí eu vou explicar por quê, né? Só colhe provisão quem um dia semeou provisão. Vou te dar um exemplo. Abraão, certa vez ele estava lá, aí ele viu 3 anjos chegando. Ele correu, parou eles embaixo de uma árvore, parou na sombra, né? Falou, não passa daqui. Fica aqui. E ele chamou os servos, ó, faz um bolo, traz leite. Ele foi, pegou a vitela, pegou a melhor carne que ele tinha, sacrificou e ofereceu para aqueles anjos. Ali ele semeou. Mais para frente você vai ver. Quando Deus pede o sacrifício para Abraão, Abraão subir no monte, aqui já vai uma chave também. O menino pergunta, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o machado, a faca, o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão com fé, ele fala assim, meu filho, Deus proverá. Só que antes disso, ele deixa os servos no pé do monte e ele fala algo também. Ele fala assim, eu e um menino subiremos, olha, tô sentindo a unção aqui, nós vamos adorar e nós voltaremos. Então ele já subiu o monte profetizando a provisão. Eu vou, mas nós voltaremos. Ou seja, Deus pediu quem? Isaac. Se ele subisse e adorasse de verdade mesmo, ele ia sacrificar Isaac. Então, mas ele já profetizou, não, eu vou voltar. Porque ele cria que mesmo das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaac. E no caminho ele fala para o filho, olha filho, Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele chega lá, ele prepara tudo, amarra Isaac calado. Ele estende a mão para imolar Isaac. Quem que grita? O anjo do Senhor brada do céu, não faças mal ao menino Abraão. Tá ali o cordeiro, sacrifica o cordeiro. Mas ele semeou antes. E Entende? tem mais uma chave ali, tem a obediência também. Porque Exatamente. veja só, a promessa de Abraão era o filho. Era o que ele mais queria. Então a intenção de Deus não era arrancar o filho de Abraão, mas era testar o coração. Toda vez que Deus ele vai liberar um nível de provisão sobre as nossas vidas, a primeira coisa que ele vai fazer é testar o nosso coração. Para saber se de fato o nosso coração está firmado nele na obediência ou se está firmado nas coisas. Porque dependendo da provisão que Deus libera, ao invés de a gente permanecer firme, a gente se desvia dele. Então você vai ver que Deus ele pede o que Abraão mais amava, o filho. E é interessante que o pastor Jonatas falou, que ele já declarou, não, nós vamos lá e nós vamos retornar. E quando Isaac pergunta, cadê a oferta aqui que nós vamos sacrificar? Não, Deus já preparou, Deus vai preparar para si. E no momento da obediência, do ato da obediência, o anjo de fato ele grita. E ele prepara o sacrifício. Então a obediência, ela revela a condição do nosso coração e vai definir se a provisão ela vem ou não vem. Então a falta de obediência, ou seja, nós andarmos em desobediência, faz com que os recursos, ao invés de nos alcançar, eles retrocedam. Por isso tem muita gente que não prospera. Ela semeia, ela oferta, ela faz tudo, mas não prospera. A palavra fala o seguinte, se você tem algo contra o seu irmão,
pega a sua oferta, deixa no altar, vai se consertar, depois você volta e oferta. Por quê? Porque a oferta tem um testemunho, ela testemunha a meu respeito. Então, o que a nossa oferta tem testemunhado? Será que de fato ela tem testemunhado a nossa obediência? O que ela está testemunhando? O que ela está falando para mim? Ou melhor, de mim no reino do Espírito? Porque essa é a chave. Então, toda vez que a gente vai ver multiplicação nas escrituras, provisão, sempre tem obediência. A viúva que multiplicou o azeite tinha obediência. Ela obedeceu o comando que o profeta deu a ela. Então, sempre teve o quê? Obediência. A obediência prepara o caminho para que a provisão lá venha. Tem testemunho, não sei se já viram isso, de gente que fala que apareceu dinheiro no bolso, na carteira e em banco, conta bancária. Isso daí quem faz é os anjos? Tem, eu vou contar. Comigo mesmo aconteceu isso aí. E acontece direto, pastor. Eu vou contar pra você, mas. Se acontece isso, senão você vai ter que liberar a solução aí. Mas antes aqui, eu ainda vou dentro do contexto que tava falando aqui, aí depois eu já entro nesse testemunho. Semeia a provisão. Muitas vezes, você vai pedir provisão pra Deus, vai orar pedindo o anjo de provisão, a provisão, e Deus vai mandar você entregar o que você tem. Você tem lá R$500, tá faltando mais 500 pra pagar a conta, e Deus vai mandar você entregar os 500. Já aconteceu isso com você? Sacrifício, né? Eu falo assim, mas senhor, eu preciso de mais 500. Só tá faltando. E o senhor mandou dar os 500 ainda. E aí você dá os 500. E aí você semeia na vida de alguém que precisa de provisão. E Deus pega e manda o anjo trazer a provisão inteira pra você ali, ainda mais do que você precisava. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Deus fala, senhor, eu preciso de tanto. Eu falei, semeia tanto. Mas senhor, eu tô precisando de mais. Vai semeia na vida daquele pastor. Vai semeia na vida daquela mulher de Deus, de oração. E eu semear no mesmo dia, Deus levantar alguém e trazer mais do que eu precisava. Isso aconteceu comigo recentemente. Um pastor amigo meu ligou e falou pra mim, eu tô passando uma situação assim, 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 assim. Eu não tinha o dinheiro. Eu fiz um empréstimo. Fui no banco, fiz um empréstimo. Empréstimo pra semear? Fiz um empréstimo pra semear. Olha só. E eu ofertei na vida dele porque ele precisava. E ele não tinha ninguém pra semear ali. Fui lá, semeei. O Espírito Santo falou assim, semeia. Eu não tenho. Semeia. Eu fui, deu meu jeito. Fiz um empréstimo, semeia na vida dele. No outro dia pela manhã, pastor, eu acordei com o mesmo valor do empréstimo na minha conta. Uma irmã semeou na minha vida de noite, de madrugada. O mesmo valor do empréstimo. Foi coincidência. Ou seja, Deus... Foi coincidência. Não é. Deus só usou o recurso que eu podia usar. Só que, aquele dia inteiro, ela mandou o valor do empréstimo. Só que durante aquele dia inteiro, foi um dia só de receber oferta. E ofertas expressivas, não foi oferta de 35, 50, 100 reais. Foi oferta de 500, 300, 250, são ofertas expressivas. Porque eu mereço? Não. Mas quando você semeia em obediência, igual o pastor Caio falou assim, em obediência, você ativa o favor e o fluxo divino nas suas finanças. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe estava lá, anos lutando para terminar a casa dela, de construir a casa dela. E chegou uma hora que empacou. Toda vez que entrava o dinheiro, acontecia alguma coisa, quebrava uma coisa, quebrava o carro. E nunca conseguia terminar a casa, né? A parte do acabamento, quem sabe, é a parte mais cara, né? Que investe mais dinheiro. Eu falei pra ela assim, o Espírito Santo falou pra mim assim, fala pra tua mãe ofertar R$1.000 no altar. Eu falei, certeza, senhor, pra me falar isso? Que eu não gosto muito de falar de dinheiro, sabe? As pessoas, elas distorcem as coisas que a gente fala, né? Eu cheguei pra ela e falei, ó, oferta R$1.000 no altar do Senhor, o Espírito Santo deu direcionamento. E ele vai te dar todo o restante da casa. Aí ela falou assim, eu não tenho filho. Eu falei assim, vou te dar uma chave então, mãe. O que Abraão disse pro filho? Deus proverá para si mesmo. Quem que pediu a oferta? Deus pediu e ele mesmo proveu. E ele mesmo proveu para ele mesmo. Pra ele mesmo. Abraão não falou, Deus proverá para nós, filho. Deus proverá para mim, filho. Deus proverá para si. Deus proveu para ele mesmo a oferta. Aí eu falei, minha mãe, Deus proverá. Se você realmente quiser ofertar, essa semana Deus põe o dinheiro na tua mão. Aí cabe a você usar o dinheiro para pagar as contas ou você colocar no altar. 2 dias, ela falou assim, então eu vou ofertar, filho. Não tenho, mas Deus vai prover o cordeiro para ele mesmo. 2 dias depois,
Chegou uma oferta de R$1.000 pra ela. Ela foi e entregou no altar. Tava cheio de conta pra pagar. Ela foi e entregou no altar. No final do mês, Deus levantou 3 pessoas que ofertou. Ela terminou de construir a casa com o melhor material, trocou os móveis da casa e ainda ganhou um carro. Glória a Deus. Eita glória. Muito mais Obediência. obediência. E a palavra diz assim: aquele que ajuda encontrará descanso, e o generoso sempre prosperará. Como diz um amigo meu, Deus não deve nada a ninguém. Princípios são princípios, mas eu preciso crer. É como o pastor Jonatas falou, Você já tem que ser passou por obediente. essa experiência de ter um dinheiro e Deus fala assim, Ah, direto. precisando mais, ainda Deus fala, pega e semeie. Não, e quando Deus coloca um negócio no teu coração, tu vai lá, compra pensando que é pra você, Né? aí chega em casa, não, oferta naquele pastor lá, oferta Desse naquele jeito. homem lá. Não, isso daí é direto, pastor. Isso daí é direto. Quando a gente entende sobre o ato de você semear, aí tudo muda. Lá no início da minha caminhada, quando falava de oferta, dízimo, primícia, pra mim, meu coração era fechado. Por quê? Porque eu não tinha entendimento. Você não gostava? Não, Quando- eu não acreditava. Era diferente. Porque o que acontece? Eu falava assim, não, esse dinheiro aí o pastor vai gastar. Pra que eu vou ficar dando? Que é a mentalidade de todo mundo, praticamente, que tá começando. Então eu não tinha quem de fato me ensinasse. Então eu falava, por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? Deus não quer meu dinheiro. Mas de fato Deus não quer meu dinheiro. Deus quer o meu coração, Ele quer a minha Exatamente. obediência. Então quando eu aprendi que a oferta testemunha meu respeito, aí mudou. Hoje eu oferto com entendimento. Então a palavra vai dizer o seguinte, no livro de Coríntios: Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. O mesmo Deus que te provê a semente, ele te provê a provisão. Qual que é a diferença? Por que muitas das vezes a gente não está colhendo? Primeiro, porque nós estamos comendo a semente, comendo a provisão. Por que muitas das vezes nós estamos em falta? Porque nós estamos semeando a semente e semeando a provisão. Então tem coisa que nós É bom precisamos... eu acho que é bom você até explicar isso, comendo a semente, que eu tenho um entendimento, mas talvez o povo não saiba o que é comer a semente. Toda semente, ela é gerada para frutificar. Deus, ele traz pão para alimento e semente ao que semeia. Perceba que a semente é para aquele que semeia. Então Deus sempre traz recursos para a gente semear. O ato de semear esse recurso vai fazer com que haja multiplicação. Só que tem uma condição. Primeiro ele libera para todos a semente. A continuidade, a frequência dessa multiplicação, dessa liberação de semente vai depender de mim. Lá atrás, no início, tinha muitas coisas que as minhas finanças eram totalmente bagunçadas. Então o que eu quanto mais eu trabalhava, mais parecia que faltava. E aí eu aprendi sobre isso. Aprendi o poder da semeadura. Entendi o que era provisão. Aí eu tive que agora policiar o meu coração. Por quê? Porque quando você descobre uma chave, você quer executar sempre. E muitas das vezes tem ofertas que a gente faz de forma emocionada. E não por obediência, não por generosidade, não por direção. Então por isso que eu falo de ofertas com entendimento. Então tem momentos que Deus, ele vai te dar uma direção. Esse recurso é para que você semeie. Esse recurso é para você se manter. É mantimento. Então quando você passa a conhecer isso, aí você sabe como se mover. Então, como o pastor Jonatas falou, vai ter momentos que Deus, ele vai requerer de você algo que vai te custar. Quantas vezes eu comprei algo para mim que no final das contas não ficou para mim? Eu lembro, pastor, de um relógio que eu ganhei de um jogador do Atlético Mineiro. Era um primeiro relógio de marca que eu tinha ganho. E pensa numa pessoa que, quando eu era solteiro, eu gastava com relógio. Então eu tinha muito relógio. Todo tipo de relógio que você imaginar eu tinha. E eu ganhei desse jogador do Atlético Mineiro. E era um Armani Exchange. Isso que é assim que fala, né? E aí o que acontece? Top. Peguei ele, ficou grande no meu pulso. Aí eu fui lá e tirei uma parte para ajustar. Só que Deus tinha mandado eu guardar aquele relógio depois que eu ajustei. E eu guardei. Aí eu fui ministrar no interior de São Paulo. Quando eu fui ministrar no interior de São Paulo, o que aconteceu? Eu tinha comprado uma Bíblia nova,
Eu tinha ganhado um talite de Israel e eu tava com um relógio. E aí Deus falou pra me levar o relógio. Cheguei lá, numa casa de recuperação. Deus falou assim: oferta a Bíblia, oferta o talite para tais pessoas. Fui lá e ofertei. Só que tinha ficado o relógio. E eu peguei e fui numa ministração no outro dia seguinte, outra igreja. E Deus revelando, mostrando a vida do povo, e o povo sendo curado, liberto. Manifestação do Espírito. E aí Deus me deu uma direção de um rapaz. E falou bem assim: tira o relógio e dá pra ele. Na hora que eu tirei o relógio, coloquei no pulso dele, que ele ajustou. E aí eu tava de olho assim, falei: será que vai fechar esse relógio? Falei: ô Jesus. E o valor do relógio era alto. Quando ele ajustou, ele ficou perfeito. Aí Deus trouxe uma palavra. Puf. Então, pra ele, aquele relógio simbolizava algo, um novo tempo. Pra mim era obediência. Depois daquele dia eu ganhei outro relógio, que era um Rolex. Então Deus começou a trazer ofertas através de objetos e também ofertas monetárias, pastor, que foram testando o meu coração e a minha obediência. E todas essas ofertas o Senhor sempre dava direção, semeia aqui, semeia ali. Então hoje, até minha esposa pega e fala assim: nossa, tudo que você gera, passa um tempinho e já vem, se manifesta. Por quê? Porque quando você se torna uma terra fértil e você semeia, é impossível a semente não vir. Então, para entender, se não tiver alguns princípios, esse anjo da provisão não visita as pessoas. Tem que ter um posicionamento. Toda provisão ela tem um propósito. Ou melhor, a provisão só vem se tiver um propósito. E o propósito só vem se tiver uma visão. E você ia contar a experiência do anjo na sua conta? Ah, sim. Ó, isso já aconteceu comigo várias vezes. Outro dia tinha um casamento pra fazer, ministrar, precisava comprar um sapato. Falei pra minha esposa: vamos na rua comprar o sapato. Tinha R$300 na minha carteira. R$300. Aí a gente foi, comprou o sapato. O sapato custou R$150 na época. Aí encontrei um rapaz lá, homem de Deus, fiquei conversando com ele, dei a minha carteira pra minha esposa pagar o sapato. Ela foi lá, pagou, a gente foi embora pra casa. Chegando lá, ó, tá a sua carteira. Eu peguei, abri a carteira. E os R$300 continuava lá. Eu falei assim: você pagou o sapato com o quê? Eu falei: com o dinheiro da sua carteira. Eu falei: não, mas tá todo aqui. Eu falei: não, eu tirei o dinheiro da sua carteira. Tirei R$150. Falei: mas os R$300 tá aqui. Ela falou assim: ó, eu não sei quanto tinha aí. Eu sei que eu peguei R$150 da sua carteira e paguei o sapato. No caminho, o anjo pôs o dinheiro de volta. Eita, agora. E tipo assim, não foi porque eu pedi, não foi porque eu orei. Foi uma graça, um presente de Deus ali, né? Sim. Ela foi, pagou o sapato, eu sabia quanto tinha na carteira, né? Sempre fui muito, assim, regrado com essas coisas de finança. E o dinheiro tava lá. Pastor Caio teve experiência assim? Também de aparecer dinheiro, de uma forma sobrenatural? Pastor, olha, são tantos que eu não sei nem por onde que eu começo. Mas eu lembro de uma vez que a gente tava passando por um tempo de batalha. E mesmo em tempo de batalhas, a gente sempre semeia. Então todo mês a gente tá semeando. E nesse dia foi um dia que as nossas coisas começaram a dar problema. Nosso carro começou a dar problema. A TV que a gente tinha pifou. Né? Vai ter uns irmãos que vão dizer: é o ataque do diabo, né? Não, que tem coisa que perde o prazo de validade mesmo. Então foram se danificando. E nisso, eu lembro até hoje, era uma sexta-feira, a gente tava no culto de adoração. E Deus usou uma irmã lá do Japão para mandar uma oferta. Só que antes disso, eu tava ministrando em uma live e Deus me deu uma palavra profética. Eu não lembro se você tava junto participando. Deus falou bem assim para mim: declare, todas as suas contas estão pagas. Tava assim. Tava, né? Eu olhei assim e falei bem assim: Jesus, todas as minhas contas estão pagas. E aí eu declarei pros irmãos: declare aí, todas as suas contas estão pagas. E naquele mês, pastor, por causa
do veículo que a gente tinha que arrumar, algumas coisas que a gente tinha que pagar. As contas estavam elevadas. Só que naquela sexta-feira, passou ali em torno de dos 3 dias, que a gente estava ali no culto e aquela irmã mandou uma oferta. Pastor, eu confesso que eu só não caí porque eu já estava sentado. Eu olhei o valor da oferta e falei assim para minha esposa, olha isso aqui. Falei, quanto que tem? Valor alto que a gente nunca tinha recebido de oferta. Nós arrumamos tudo que tivemos que arrumar, compramos o que tínhamos que comprar, mas sabe qual que foi a primeira coisa que eu fiz quando recebi o valor? Foi semear. Na hora que o valor caiu na minha conta, eu falei bem assim, que eu vi que eu estava consciente, né? Não estava mais tão emocionado assim. Eu falei para minha esposa bem assim, ó, nós vamos semear na vida do fulano de tal, na vida do fulano de tal, na vida do fulano de tal, dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. Nós vamos semear. Por quê? Eu vou aproveitar a semente que veio e eu vou plantar. E multiplicar, porque E a semente tem o multiplicar. poder de multiplicar. Passou um mês depois, caiu um valor alto de novo. O que a gente fez? Semeou de novo, isso durante 3 meses. Ou seja, eu poderia ter pego aquele recurso, olhado para minha esposa e falado bem assim, ó, vamos sair, vamos curtir. Vamos comer Mas a gente pizza. fez o quê? Vamos comer pizza. Mas a gente fez o quê? A gente decidiu semear. Por quê? Nós sabemos que as sementes, elas vão frutificar. Existem sementes, eu gosto de pegar e aprender um pouco sobre árvores. Existem sementes, pastor, que a gente planta hoje, 2 semanas depois já dá para você colher. Exemplo, um pezinho de feijão. Mas existem outras sementes que demoram um pouco maior de tempo para você colher. Porém, as sementes que mais demoram para frutificar são sementes que geram frutos contínuos. Então, às vezes, as pessoas semeiam e automaticamente elas matam a semente com a confissão delas. Ela semeia e fala, mas não vai dar certo, não vai fluir, não vai romper. O que acontece? Você está matando aquela semente. Então não é só você semear, você precisa confiar. Quando nós falamos de anjo de provisão, quantas pessoas nós temos ensinado a comissionar os anjos? Olha, deu um comissionamento, um comando. Só que tem pessoas que falam assim, não, eu dou um comando em nome de Jesus, anjo, traz o recurso que eu preciso. Passa 1 dia, 2 dias, ela simplesmente não vai dar certo. O que ela faz? Ela aborta esse processo da movimentação. Por isso que não vive a provisão. Esse é um dos motivos que a gente mais tem visto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu não creio, eu vou abortar. Então nós comissionamos, mas a gente executa um princípio. Qual? O princípio da semeadura. Quando nós entendemos isso, aí tudo mudou. Posso ser testemunha pro senhor aqui, ó. O Jonatas, volta e meia semeia na minha vida. Às vezes eu tô lá, ele manda uma semeadura. Às vezes eu quero fazer algo, ele vai lá e semeia. Então como que ele não vai colher isso? Claro que ele vai colher. Porque ele está semeando. Ele está semeando uma terra fértil. E talvez alguém estiver assistindo aí, eu ganho só um salário mínimo, tem pessoas de vários lugares do Brasil, né? Eu ganho pouco, pode ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil, mas vamos dizer que ele ganha e o que tem que pagar é mais. Tá no vermelho. Aí ele pode estar questionando aí, mas como eu vou semear? Eu ganho só o salário mínimo, eu ganho pouco, eu tô quebrado. Vamos dizer, um empresário talvez tá aí caindo, indo pra falência, como eu vou semear como? Como semear dando a dificuldade? Vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui regrado com as finanças, sempre fui assim, né? Mão de vaca? Até o Espírito Santo, Como me pegar chama lá de jeito. no interior, mão de vaca? É mão de vaca. Mão de vaca. Atravessava o rio a nado com um sorrisal na mão e não derretia. Então eu sempre fui assim até o Espírito Santo me ministrar, né? Eu vou contar onde o Espírito Santo me quebrou e depois eu entro nessa questão. Teve um dia que eu chamei um pastor amigo meu pra jantar em casa. Fiz o melhor janta pra ele. Aqueles bifão que ele gosta, melhor carne. Gastei um monte mesmo assim pra fazer a janta bacana, pra alegrar o coração dele, né? Queria ter um tempo de mesa, ali orar junto. Ele pegou, jantou, ficou satisfeito. Aí ele falou, preciso ir embora, quero orar por vocês.
Ele começou a orar, o Espírito Santo falou comigo. Sabe aqueles R$ 300 que tá lá na sua carteira? Sei. Escondido lá no quarto? Sei. Porque eu tinha a carteira que eu uso e tinha uma carteira, e eu sempre deixei uma carteira escondida no quarto com dinheiro, né? Ah, é. Separado como se não houvesse aquele dinheiro. Pra esquecer, né? Escondida de É, quem? isso. Pra tentar esquecer. Escondido de quem? Escondi de mim mesmo. Aquele dinheiro não existia pra mim mais. Então tava lá os R$ 300 lá com uma reserva. Pega esse dinheiro e oferta nele. Eu comecei, e o pastor orando, nos abençoando, e eu negociando com o Espírito Santo. Mas tem que ser os 300, pai. Não pode ser 100? Não pode ser 150? Deu os 300. Espírito Santo, pode ser 150? É todo o dinheiro que eu tenho pra passar um mês. Eu não tenho outro dinheiro pra passar um mês. É tudo que eu tenho. Aí o Espírito Santo falou pela terceira vez e última que ele falou pra mim. Deu os 300. Só que da última vez ele falou mais enérgico comigo. Deu os 300. Falei, tá bom, pai. O pastor acabou de orar. Falei, peraí que eu quero ofertar na tua vida, eu vou pegar ali uma oferta. Corri lá pro quarto, peguei um envelope, coloquei o dinheiro dentro, fui lá e ofertei pra ele. Ele saindo, minha esposa fechou a porta da sala. Primeira coisa que ela perguntou. O Espírito Santo mandou você ofertar aquele dinheiro? Falei, vixe, que ela vai brigar comigo. Que eu não... Peguei o dinheiro e ofertei na vida dele. Aí ela assim, o Espírito Santo falou pra mim ofertar. Ela, nossa, você acredita que ele também falou comigo na hora da oração? Eu falei, o Espírito Santo falou com você pra ofertar? Falou, mas como o dinheiro é você que cuida, né, eu não falei nada pra você. Aí eu falei Ufa. assim, quanto que o Espírito Santo falou pra você ofertar na vida dele? 300. Falei, pra mim também. Ela falou assim, nossa, pra você falou R$ 300? Falou pra mim e pra ela ao mesmo tempo, o mesmo valor, pastor. Aí ela falou assim, você ofertou os 300? Eu falei, não. Eu ofertei 150. Eu não fui obediente ao Espírito Santo aquele dia. Porque eu ainda tinha o coração bloqueado nisso. E eu ofertei só R$ 150. E ele saiu. Uma semana depois eu encontrei ele, pastor. E ele veio todo feliz conversar comigo no mercado. Ô, pastor, Deus é bom, né, cara? Deus é bom demais. Aquele dia você me chamou pra jantar, aquela janta maravilhosa. Depois você me ofertou um dinheiro, você me deu R$ 150 e falou o valor pra esfregar na minha cara, né? Você me deu R$ 150. Saindo dali, um irmão me ligou e falou assim, pastor, passa aqui que eu tenho uma oferta pra você. Qual que é o valor que o irmão deu pra ele? 150. E ele falou assim, pastor, era os R$ 300 que eu tava orando pra Deus pra arrumar meu carro. Aí naquela hora o Espírito Santo falou assim pra mim dentro do mercado. Tá vendo? Você tinha uma colheita inteira. Agora você teve que dividir com outra pessoa. Isso é forte. Aí o Espírito falou assim pra mim, filho, ó, tô até arrepiado. Toda vez que eu te pedir uma coisa, é porque eu tenho algo preparado pra você. Se você se mover por fé, você vai colher a colheita toda. Só que se você não obedecer, você pode dar metade. Só que eu vou levantar outra pessoa que vai estar com o coração aberto pra me obedecer e você vai ter que dividir a tua colheita. E se você não obedecer, não tem importância. Eu levanto outra pessoa pra ofertar o que eu pedi pra você. E ela vai pegar a tua bênção.